Você já prometeu que não iria se envolver com o mesmo tipo de pessoa, mas por algum motivo caiu no mesmo tipo de relacionamento tóxico? Que não iria mais agir daquela maneira intempestiva, mas de alguma maneira você acabou repetindo tudo de novo? Ou ainda, você trocou de emprego para fugir do tipo de patrão abusivo e tóxico, mas coincidentemente no outro emprego encontrou o mesmo tipo de patrão, ou poderíamos dizer de padrão? Não, isso não é azar. É na verdade o que Freud chamou de compulsão à repetição, que é uma tendência inconsciente que todos têm de repetir experiências muito dolorosas. Até pode nos lembrar o que dizia Cazuza: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Afinal de contas, por que você comete os mesmos erros? No vídeo de hoje, você vai entender o que está por trás, né? E por que a sua mente insiste em repetir o passado. E como que você pode fazer muitas vezes para se libertar desse padrão repetitivo que muitas vezes você se encontra. Mas, como sempre, antes de tudo, peço a você que se inscreva no canal, ative aí os sinos de notificação, deixe aí seu like e seu comentário. Isso é muito importante para que nós possamos aqui crescer na plataforma e alcançarmos mais pessoas falando aqui de psicanálise, psicologia, filosofia e pensamento contemporâneo. Mas afinal de contas, né? O que é compulsão à repetição? Essa compulsão à repetição tem ligação direta lá, pensando em Freud, na teoria das pulsões. Mas hoje eu não vou me ater a explicações da metapsicologia necessariamente freudiana, ao qual teríamos então que recorrer a pelo menos alguns textos do Freud se fôssemos explicar. Primeiro é esse texto de 1905, né, que é os 3 ensaios da teoria da sexualidade, que na versão aqui da Companhia das Letras está no volume 6, ou ainda também recorrer ao texto de 1915, que é a Pulsões e seus Destinos, aqui na Companhia das Letras, volume 12. Mas hoje eu vou me atentar objetivamente e me ater, né, especificamente, como funciona esse fenômeno, cuja explicação metapsicológica pode ser melhor detalhada nos textos indicados, mas tem um texto, sobretudo, e que tem uma maior importância para pensarmos isso, que é o texto de Freud, que é de 1920, para além do princípio de prazer, que aqui na Companhia das Letras está no volume 14, tá bom? Então, nesse texto, o Freud vai nos trazer alguns pensamentos, alguma estruturação de pensamentos sobre a compulsão à repetição, e tem um momento que ele fala assim: o paciente repete em vez de recordar, e repete justamente o que é mais doloroso. O Freud traz essa questão porque ele identificou de alguma maneira, né, que em detrimento do sujeito simplesmente buscar prazer, porque aqui ele fala para além do princípio do prazer, né, muitas vezes ele é levado a repetir situações de sofrimento, porque antes o Freud pensava que o sujeito, a aparelho psíquico, só buscava o prazer e evitava o desprazer. Mas aí ele identificou que existe uma compulsão à repetição, que seria tipo um fenômeno inconsciente que tenta elaborar traumas do passado, ou seja, que ultrapassa o princípio de prazer. Mas, claro, sem sucesso, pois o trauma não foi simbolizado de maneira adequada. E aí a gente pode pegar essa concepção do Freud e pensar em alguns exemplos possíveis para a gente aplicar. Por exemplo, a pessoa que sempre se apaixona por alguém emocionalmente indisponível para ela. Ou ainda pior, aquela pessoa tóxica, né, que só faz mal para você. É o que a sociedade chama de o tal do dedo podre, né? A pessoa só encontra pessoas que a maltratam, que, enfim, a humilham, que algumas vezes é violenta, né? Alguém que em novos empregos, por exemplo, volta a se sentir injustiçado, da mesma maneira que se sentia lá na infância diante dos seus pais. E que isso muitas vezes vai funcionando de maneira repetida. A pessoa sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Né? Isso é muito importante que a gente entenda como que assim, o abandono da criança lá, que ela se sentiu abandonada, ela busca de maneira compulsiva nas suas relações atuais que isso aconteça de novo, mas porque ela está tentando corrigir algo do passado, entende?
Então nós podemos pensar assim em algumas formas de manifestação, como eu já indiquei, nas relações amorosas, ou seja, escolher parceiros abusivos de forma sucessiva, né? Ou escolher, como eu disse, empregos que parecem ser coincidência, mas não é. É uma autossabotagem, por exemplo, também no campo profissional. Procrastinar antes de promoções ou sabotagens em entrevistas. Por quê? Por que a pessoa busca isso, né? Porque ela busca, de alguma vez, de alguma maneira, reviver uma revivência de humilhações. Sempre se colocar em posição onde é desvalorizada. Porque a compulsão, a repetição fica levando a pessoa sempre para esse lugar, que é uma questão, como eu disse, inconsciente. Freud também vai assim descrever, né, a compulsão como sendo associada à pulsão de morte, como eu falei nos textos que você pode recorrer, que melhor no 1920 aqui, né, que existe no ser humano um impulso para o retorno a estados inorgânicos. Repetir o trauma seria uma forma de tentar, então, anular o trauma. É como se eu tentasse corrigir o tempo inteiro aquilo que aconteceu. Mas, obviamente, é impossível, então eu vou sofrendo nessa questão. Então, assim, a gente tem que entender, por exemplo, lá nos jogos, né, que a criança, o Freud apresenta, né, do neto dele, do Fort-Da, que é uma tentativa, né, que ele vê de repetir uma tentativa de dominar a experiência angustiante da ausência da mãe. Aí a criança joga o carretel, busca o carretel. Fort-Da, sumiu, apareceu. Para tentar aliviar essa angústia, controlar a experiência. É uma tentativa o tempo inteiro, então, de buscar controlar isso. E isso acontece, como eu disse, em outras áreas da vida que a gente acarreta desde nossa infância, repetindo isso compulsivamente nas nossas relações adultas, percebe? E aí a gente pode pensar no papel que o inconsciente e a transferência tem nisso. E para tal, aí, por exemplo, Freud, lá nesse texto aqui de Além do Princípio do Prazer, já mostra que o sujeito repete experiências dolorosas. Ele então vai assim apontar a existência de uma compulsão a repetir, né, a fazer coisas dolorosas, que se manifestam de muitas maneiras, como uma espécie de tendência inconsciente que é o da pulsão de morte, que é essa busca, né, o tempo inteiro de ficar reproduzindo situações, muitas vezes, de sofrimento. Mas o Lacan, nos escritos, ele vai, especialmente no texto lá da Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, ele vai retomar a ideia do Freud, mas vai dar aqui um verniz, né, de um certo refinamento teórico, porque o Lacan vai dizer que o inconsciente não é uma espécie de reservatório de impulsos e lembranças recalcadas simplesmente, mas que também o inconsciente é estruturado com uma linguagem. Por isso a frase, não, o inconsciente é estruturado com uma linguagem. Ou seja, os traumas, as cenas e os padrões se repetem não apenas como coisas guardadas. São significantes que se organizam de maneira repetitiva, como uma espécie, como acontece também na cadeia da linguagem, percebe? Assim, um significante sempre vai remeter a outro significante. Esse fato, né, torna difícil, ou mesmo quase que, vamos assim dizer, impossível que a pessoa perceba o que de fato está acontecendo com ela, o que leva ela compulsivamente a ficar repetindo um certo comportamento, um certo padrão. Porque, por vezes, o que ela identifica como sendo responsável, o fator causal dessa repetição, na verdade, remete a outra coisa. Como eu disse, é um significante que remete a outro significante, percebe? Então, ela não identifica, né? E aí entra um outro papel que é o da transferência, que é quando o analisando vai se repetindo, né, sentimentos antigos, com o analista. Isso no contexto clínico. É a experiência que justamente reatualiza, como eu falei, esses significantes inconscientes. Aquilo que é significante do ponto de vista inconsciente é reproduzido no contexto clínico analista. Isso enquanto a pessoa não está na análise. Quando ela não está, repete nas suas relações da vida. Então nós podemos entender que a compulsão à repetição se manifesta principalmente na transferência. Por quê? Porque nós projetamos antigos dramas nossos, né, emocionais, em novas figuras. Então, amigos, chefes, cônjuges. Então, nós temos que entender essa lógica, porque assim, essa estruturação do inconsciente como a linguagem faz com que, de alguma maneira, né, as mesmas narrativas se repitam, mas agora com novas personagens, com novas figuras, percebe? Que vão surgindo, né, no caminho da pessoa.
Então, assim, nós poderíamos resumir essa questão e por isso eu recorri a Lacan, para ajudar a explicar que a repetição não é só algo emocional, ou podemos pensar, né, de uma questão instintiva. Ela segue uma espécie de lógica, mas é uma lógica inconscientemente estruturada, porque como a linguagem, o significante repetindo a outro significante. Assim, o público entende que não apenas o problema de não aprender com o erro, sabe? Não é só isso, mas há algo profundamente ligado à forma de como o sujeito vai se constituir, ou como ele foi constituído, melhor dizendo, né? A compulsão à repetição, ela vai se manifestar principalmente, como eu já falei, na transferência. Nós vamos projetar nossos dramas emocionais com as figuras novas, como eu já falei. Então, assim, se eu não entendo isso, quando eu estou em tratamento, isso vai se configurar muitas vezes com o analista ou com a analista, né? Se não, vai fora. Essa estruturação do inconsciente como linguagem vai fazer com que a gente fique repetindo sempre as mesmas narrativas, sabe? Mas agora com novos personagens. E aí, enquanto a pessoa não se dá conta disso, ela repete. Eu vou te dar um exemplo disso assim. Você vê, né, o seu chefe, a figura do seu pai, muitas vezes. Você sente que, assim, de alguma maneira, os seus amigos, os seus novos amigos, te rejeitam. Da mesma maneira que as pessoas te rejeitaram lá na escola, por exemplo, quando você era novo, sofreu bullying, né? Ou qualquer circunstância que aparentemente possa ter ocorrido na sua história de vida. E aí todo novo amigo que chega, você reproduz aquele ciclo que você vivia, porque você está tentando corrigir aquilo lá de trás. Mas então uma pergunta que você pode fazer é como quebrar essa repetição? Como que você pode parar com esse padrão repetitivo, né? Que erro ou padrão você insiste em repetir? Essa é a primeira questão que você tem que se perguntar. Você já se fez essa pergunta? Qual é a coisa que você se pega, né? Você já entendeu a sua origem, a origem de como você se constituiu, né? Pense lá, sei lá, nos afetos e emoções que você sente, né? Quando isso acontece, quando você repete uma situação. Quando você sentiu isso pela primeira vez, será que você consegue lembrar isso? Será que é possível você conseguir recordar isso assim de maneira tão simples? Lembre-se, né, que lá para o Freud, uma forma de lembrar é agir. Então, na ação, nós estamos repetindo, lembrando. Uma forma que você... o pano de fundo que tem nisso, né, você está atuando. É uma cena do passado que você está reproduzindo ela aqui no presente. Né? Você está tentando reviver o passado, mas agora com figuras do presente. E isso é um problema. Então a primeira questão é identificar. E aí você tem que elaborar por meio da análise. Porque um dos objetivos da análise, né, psicanalítica, é que o sujeito possa elaborar e retificar o que chama de destino repetitivo. Né, que se leva esse sujeito a se reposicionar frente ao seu passado. Não é possível você vamos assim dizer, modificar e abandonar o seu passado. Mas, sem dúvida nenhuma, é possível você modificar minimamente a forma como você enxerga o passado, como você olha para o passado. Se você não faz isso, logo você continua simplesmente repetindo. Você fica como que perdido num labirinto, a qual você não encontra a saída. Por quê? Porque é um padrão de compulsão a repetir sempre as mesmas coisas. É você se questionar. Será que é assim que acontece em todo lugar? Com todas as pessoas? Essa é uma questão, ok? Então, assim, a compulsão à repetição não é uma maldição, não é uma sentença eterna, sabe? É como uma espécie, assim, não é um fatalismo na história, sabe? Mas tão somente é um sinal, sabe? É um sinal de que algo na sua história, né, ou em nós, está à espera de ser compreendido, de ser elaborado. Quando olhamos assim de frente para o passado, nós abrimos possibilidades novas, né, de lidar e modificar não somente o futuro, mas tão e precisamente o nosso presente. Nós não mudamos só o futuro quando nós olhamos para isso, tá bom? Então é importante que você faça esse exercício. E se você chegou até aqui e gostou, né, desse vídeo, compartilha com alguém. Se está cansado de viver também, né, ao longo, uma espécie de loop ad eterno aí de algumas repetições, e comenta aqui qual padrão você quer quebrar, o que você quer que modifique na sua vida. Comente aí,
né? Se é que pode se comentar, tá bom? E aí, até o nosso próximo Psique em Xeque. Valeu!